Obrigado. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Por favor, podeis assentar. Louvo a Deus por esta oportunidade. Quero também declarar a minha gratidão aos nossos pastores, nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que acabou de chegar. Eu falo ou não falo, pastor José? Nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, e aos demais companheiros, que, por certo, vão me tolerar pelo menos durante 50 minutos. A todo esse auditório, que Deus em Cristo continue nos abençoando nesta 79ª Escola Bíblica de Obreiros. Meus irmãos, eu, quando recebi a incumbência de participar desta reunião, por misericórdia, por graça de Deus e bondade dos nossos presidentes, eu orei a Deus e um tema me veio ao coração. E eu quero, nesta manhã, fazer algumas reflexões com os irmãos sobre este tema. Apocalipse capítulo 3, versículo 16, carta à igreja de Laodiceia, a igreja morna. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meus irmãos, sobre a igreja que estava em Laodiceia, que recebeu a última das 7 cartas às igrejas da Ásia. Esta igreja, segundo informações que obtemos, Laodiceia era o nome que foi dado a esta cidade em homenagem à esposa do imperador Antíoco II, no século 3 ainda antes de Cristo. Era uma cidade importante naquela região, em razão da sua posição geográfica, cruzada por várias estradas de acesso a lugares importantes. E em razão disto, ela era uma cidade que tinha um comércio bom, uma indústria, na época, bastante virtuosa para o tempo. Por isso era uma cidade muito importante naquele tempo, o que sem dúvida motivava os seus habitantes até não somente ter o prazer em ser um habitante de Laodiceia, mas em certos momentos até um certo orgulho por ser habitante de uma cidade tão importante. Meus irmãos, mas a igreja em Laodiceia, ela recebeu uma carta do dono da igreja, aquele que domina todas as coisas. E esta igreja foi advertida acerca de algumas coisas, possivelmente em razão do ambiente em que ela convivia, o lugar onde ela estava instalada.
E o que me chama a atenção e me levou à meditação neste tema é que os estudiosos comentaristas da Bíblia afirmam que a igreja de Laodiceia, a quem foi escrita esta carta, ela é uma figura da igreja que antecede a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As características daquela igreja não eram boas em relação a isto. Mas eu creio que o mesmo Senhor que ordenou escrever esta carta a Laodiceia, é o que também é dono desta igreja onde nós estamos agora. E a sua palavra diz que ele não mudou, ele não muda. Disse ele: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu não mudo. Ele é o mesmo. Meus irmãos, e diante disso, cabe-nos informar-nos como estava a igreja de Laodiceia, já que os crentes viviam naquele lugar e tinham adquirido algumas características da própria cidade, dos habitantes da cidade. Bom, humanamente falando, pode até ser que eles estavam bem perante os que conviviam naquela cidade. Mas e diante do dono de todas as coisas? Como é que eles estavam? E isto nos leva a uma preocupação. Se aquela igreja foi considerada uma figura, e é considerada uma figura da igreja que vive os momentos finais da igreja aqui na terra, ou seja, a igreja que antecede a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a preocupação é como está a igreja cristã. Quando eu falo igreja cristã, eu estou me referindo a todas as denominações que se chamam pelo nome cristão. Como estão hoje como está hoje a igreja cristã? Que ao que tudo indica, é a igreja que antecede a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo em vista o momento em que vivemos, o aumento das aflições diferenciadas, porém as aflições estão diante de nós 24 horas por dia. Como está a igreja cristã nos dias em que vivemos, acreditando que seja os dias que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Bem, qual era a situação da igreja de Laodiceia diante do Senhor da igreja? Vamos ver. Apocalipse capítulo 3, versículos 7, ou melhor, versículos 14 a seguir. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mas por que este quadro daquela igreja? Como dizes, rico sou e estou enriquecido,
e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, esta era a situação da igreja de Laodiceia. A última carta escrita às igrejas da região da Ásia. Meus irmãos, nós vivemos também dias que nos preocupam diante daquilo que vemos com os nossos próprios olhos, aquilo que sentimos e aquilo que ouvimos em relação à igreja cristã dos nossos dias. Qual era o problema da igreja de Laodiceia? É que, ao que tudo indica, a posição da cidade diante da sociedade como um todo acabou por contaminar parte, e parece que a maior parte dos cristãos daquela igreja. E eles então começaram a se preocupar mais com as coisas desta vida do que com as coisas de Deus, ao ponto de chegar a um momento do Senhor Jesus dizer a esta igreja, ao anjo daquela igreja, que eu entendo como sendo o responsável por aquela igreja, o pastor, enfim, o responsável por aquele grupo de pessoas. Mas não somente a ele, esta palavra ela é endereçada a toda a igreja, a todos os cristãos daquela igreja. Mas qual era a posição, como se sentiam aqueles cristãos? Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Tenho tudo à disposição. O lugar é propício, o lugar me leva a várias, inúmeras possibilidades. Meus irmãos, já ouvimos aqui nesta manhã, nada disto é pecado. Porém, há uma recomendação para nós cristãos. Se as tuas riquezas aumentam, não ponha nela o vosso coração. O crente pode ser pobre, pode ser rico, pode ser de média classe, de alta classe. Se ele estiver com seu coração firmado em Deus, no Senhor,
Ele é um bem-aventurado, porque além da vida eterna, ele já vive aqui uma vida bastante vitoriosa, uma vida bastante bem desejável. Graças a Deus por isso. Mas a igreja de Filadélfia, os crentes de Laodiceia, haviam colocado o seu coração nas riquezas, no bem-estar, o bem-estar social, a boa posição num lugar bom para viver. E por isso dizia a eles: rico estou e enriquecido, rico sou e enriquecido estou, e de nada tenho falta, de nada tenho falta. Olha, meus irmãos, como é perigoso nós nos envolvermos com os desejos por esta vida terrena. Como é perigoso colocar o nosso coração nas coisas terrenas, como se aqui fôssemos viver eternamente. E parece que tem pessoas hoje que imaginam que não vão sair mais daqui, que vão ficar aqui para sempre. Mas a nossa cidade está nos céus, para nós onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido num corpo semelhante ao seu corpo glorioso. A nossa cidade está no céu, irmãos. A nossa cidade não é aqui. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros, mas a nossa cidade está além do sol, muito além do sol. Glória a Deus. Porém, assim pensava os participantes daquela igreja, mas o dono da igreja não via assim. O dono da igreja diz assim: e não sabes, pior que estavam nesta situação, mas não sabiam, não se apercebiam. Quantas pessoas muitas vezes não se apercebem que o caminho pelo qual estão trilhando não é o caminho que agrada a Deus. A posição em que estão adotando para si próprias são posições que não agradam a Deus. Porque nós humanos poderemos estar pensando de uma maneira e até nos sentimos bem, mas e aquele que está no trono? O salmista escreve no Salmo 11, ele disse: já os fundamentos se transtornam, o que podes fazer o justo? Mas ele diz logo em seguida: o Senhor, o seu trono está no céu. O Senhor está no seu trono, Ele está acima de todas as coisas. Meus queridos, mas dizia então o dono daquela igreja, ele diz: não sabes tu que és um desgraçado, ou seja, totalmente desprovido da graça de Deus. A graça salvadora já não fazia mais parte da vida de muitos naquela igreja. És um desgraçado e miserável. Pensavam que tinham tudo, julgavam ter tudo, mas não tinham nada. Estavam na miséria, espiritualmente falando. És um miserável e pobre. Pobre, já ouvimos falar aqui de pobre nesta manhã, não é? Eram aquelas pessoas que espiritualmente vivendo, mas espiritualmente totalmente pobres, sem possuir, sem ter para si mesmas
as virtudes dos céus, as virtudes do século vindouro. És um pobre e cego. Também não tinham mais a visão espiritual. Não estavam mais em condições de olhar para cima. A visão estava fixada somente nas coisas. Não olhavam na vertical, né? O olhar estava só na horizontal, vendo só as coisas desta vida. Aquilo é bom, aquilo me agrada, é por aqui que eu vou, é nessa direção que eu vou. Cego. Eram totalmente cegas, estavam, não podiam mais ver. Não tinha mais a opção pelo olhar para as coisas que estão de cima. A Bíblia nos ensina não somente a olhar, mas pensar. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É assim que nos ensina a palavra de Deus. Mas disse mais ainda: és um pobre, um cego, um miserável, um desgraçado e nu espiritualmente falando. Não possuíam mais as vestes espirituais. Pastor, mas tem veste espiritual? Tem veste espiritual, sim. A Bíblia chama de veste de salvação. É o profeta Isaías quem escreve. Isaías capítulo 61 e o versículo de número 10. Vamos ver o que diz o servo de Deus. Isaías 61 e 10 diz assim a palavra de Deus: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. O Senhor dizia, o servo de Deus: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação. A salvação é motivo de alegria, irmãos, mas é preciso ter a plena convicção da salvação. E o servo de Deus assim declara: regozijar-me-ei muito no Senhor. Eu vou me alegrar, eu vou me regozijar, e eu vou demonstrar esta alegria, porque Ele me vestiu de veste de salvação. Quem éramos nós? Nós éramos a figura do filho pródigo, vivendo lá junto a porcos, sujo, maltrapido, até cheirando mal. Mas quando o filho o recebeu nos seus braços, na sua casa, ele disse: traga uma roupa nova, põe nele, uma roupa limpa, uma roupa lavada. Estava mal vestido, mas agora foi revestido, e agora com uma vestimenta totalmente limpa, um aroma agradável, uma veste cheirosa. É por isso que o servo de Deus está dizendo: eu vou me regozijar muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Salvador, porque Ele me vestiu de veste de salvação. Mas a igreja de Laodiceia estava nua. O Senhor disse: você não sabe,
Mas você é um cego, você é um pobre, você é um miserável, você é um cego, você é um nu. É nu e não está nu e não está vendo. Está cego e não está vendo, não está percebendo que não tem mais a visão. Que situação difícil. Sabe que existe hoje no nosso dia, irmãos, muitas pessoas pensando da mesma forma, pensando que está tudo tão bem, mas na verdade nada vai bem. Alguém falava aqui, esses dias atrás, sobre uma pesquisa dos órgãos da mídia, de que o número de evangélicos cresceu um percentual bastante significativo. E alguém nesta consideração dizia, bom, é interessante que se o número de evangélico cresceu, a situação da humanidade, pelo menos no nosso país, deveria estar bem melhor. Mas não é o que se observa. Parece que a situação está cada vez nada melhor, não é isso? Para não dizer pior. Bom, mas aumentou o número de evangélicos. Mas aumentou realmente o número de cristão verdadeiro diante de Deus? Porque uma coisa é ter nome, e outra coisa é ser o que estamos vendo aqui. Diziam ter nome, mas na verdade era o contrário do que estavam dizendo. Meus queridos, me preocupa muito as palavras de Jesus, falando acerca dos últimos tempos. Jesus faz uma pergunta, num determinado momento, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. É aquela parábola do juiz iníquo, aquela mulher insistente. No versículo 8, é Jesus quem está dizendo. Ele diz assim, versículo 7: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porventura, uma questão bastante significativa. Jesus está falando sobre a fé daquela mulher, que foi a primeira vez, foi a segunda, e o homem não atendia, o juiz não queria atender, mas num determinado momento ele disse, olha, para que ela não me importune mais, eu vou atender, e fez justiça. Então foi muito persistente na fé aquela mulher. E Jesus pergunta agora, ele faz uma pergunta, é uma pergunta que Jesus está fazendo, irmãos. Porventura, quando porém o Filho do Homem, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A falta de fé, irmãos, é algo muito significativo na vida do cristão. A Bíblia diz que o escritor aos Hebreus diz que é necessário que aquele que de Deus se aproxima, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, a fé não pode faltar na mente, na vida do cristão.
Mas Jesus pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Mas Jesus diz uma outra palavra que também me preocupa muito. Vamos para Mateus capítulo 24, versículo de número 12. Diz-nos assim: Jesus está falando sobre o princípio das dores. Princípio das dores. E Jesus, ele faz uma advertência. Versículo 11 ele diz, versículo 10 ele diz assim: neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. Irmãos, a iniquidade aumenta a cada segundo. Nós estamos aqui, já vai para 2 horas que estamos aqui. A iniquidade já aumentou inúmeras vezes neste período de tempo que nós estamos aqui. E foi Jesus quem disse, não é eu, não foi eu, não foi você. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas Jesus disse uma outra coisa que eu acho também muito importante. Ainda em Mateus capítulo 10, versículo 28. Vivemos um tempo difícil. Adversidades, lutas, perseguições, tribulações, enfim. Jesus faz uma advertência. Mateus 10, 28, Jesus diz: olha, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus está dizendo: olha, não se preocupe quando você for afligido, quando você for perseguido, quando for até ameaçado, por professar o nome de Cristo, por ser um cristão fiel, um cristão verdadeiro. Ele diz: olha, não tema aqueles que só podem fazer ameaça ao corpo. Temei aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo. Onde? No inferno. Ah, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, para que nós não façamos parte da parcela da igreja de Laodiceia, que estava vivendo um momento totalmente difícil, para continuarem acreditando na cidadania celestial. Que o Senhor nos guarde, ainda que sejamos muitas vezes em alguns lugares cercados até por alguns cristãos, mas que na verdade são só nominais, pois a vida muitas vezes não condiz com a condição de cristão, mas que eu e você permaneçamos professando a fé que professamos, de acordo com a orientação daquele que nos salvou, aquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, mas o dono da igreja mesmo,
Eu fico maravilhado, irmão, se há alguma coisa que me maravilha e me entusiasma, é o amor de Deus pelo ser humano. Deus amou de tal maneira o mundo, não são só os cristãos, Ele amou a todos. E o prazer dele é que nenhum se perca, mas que venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é esta, mas infelizmente nem todos, porque nem todos aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. A vontade de Deus, o propósito de Deus para com a humanidade é muito grande. E Ele sempre, meus irmãos, a gente ouve, eu às vezes tenho ouvido alguém dizer: Deus não desiste de você. E eu fico muitas vezes preocupado com estas pronúncias, mas eu acabo compartilhando com as pessoas que assim pensam, porque eu entendo que enquanto houver um pouquinho de possibilidade de eu me arrepender e obedecer a Deus, Ele não me deixa. Ele não deixa, porque Deus nos ama. Ele nos amou e Ele continua amando. E mesmo diante desta igreja, desta parcela da igreja, nesta situação, olha o que é que o Senhor Jesus manda escrever para aquela igreja: aconselho-te. Ele não detona, irmãos, ele não condena de imediato. Ele ameaçou já, ele disse: não se arrepender, que ele vai vomitar da boca dele, porque é frio, porque é morno, não, porque se fosse frio, dava para dar uma aquecida e melhorava, mas não era quente também, era morno. Uma situação intermediária que às vezes não admite correção. Às vezes não admite. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Aconselho-te. Ele aconselha, mas ele diz mais ainda no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Meus irmãos, eu me apossei de uma citação que eu ouvi algum tempo atrás, que Deus não fez o homem para o isolamento. Deus criou o homem para manter com ele um relacionamento. Lá ainda no deserto, Deus chamou Moisés e disse: olha, Moisés, você vai me construir um santuário, um tabernáculo, porque eu quero habitar com o meu povo. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 25. Não é Êxodo, é Êxodo. Êxodo 25. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala, e ele dá orientação para a construção do tabernáculo. Versículo 8: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Relacionamento. Deus quer se relacionar com o seu povo. Deus quer se relacionar comigo. Deus quer se relacionar com você. Então a presença dele é importantíssima, é uma necessidade da qual não podemos abrir mão por coisa alguma, em momento algum.
Mas na igreja de Laodiceia, ele não estava mantendo relacionamento com o seu povo. Por quê? Porque a igreja tinha fechado as portas para ele. O dono da igreja estava do lado de fora e a porta fechada para ele. Queridos, que situação catastrófica para um ser chamado cristão. Mas Jesus, ele está aconselhando aquela igreja. E neste conselho, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Por que a sua voz? Porque dependendo do lugar e hora, se alguém bater na sua porta, você não vai abrir. A menos que alguém diga: olha, sou eu. Em casa, às vezes eu chego e bato na porta, minha esposa pergunta: quem é? Sou eu. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele fala: sou eu. Sou eu. Sou eu. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e vamos fazer um banquete. Cearei com ele e ele comigo. Oh glória! Oh glória ao nome de Jesus. Ah, irmãos, que houvesse na mente da igreja de Laodiceia, e que haja na mente de alguma organização cristã dos nossos dias, onde a porta esteja fechada para o dono da casa, e ele batendo a porta, se identificando, que façamos o que fez Davi, quando a arca era levada da casa de Obed-edom para o seu lugar certo no Monte Sião. Davi compôs um cântico chamado cântico, ao que os interpretadores estudiosos da Bíblia chamam de cântico de acessão. Porque Davi não fez menção somente nestas palavras da ascensão da arca ao Monte Sião, mas ele faz uma alusão à ascensão do Senhor Jesus Cristo no seu trono após a sua ressurreição e os seus dias, quando apareceu aos seus discípulos. Mas ele subiu, ele foi aos céus. Uma nuvem o ocultou aos olhos daqueles que olhavam, mas eles disseram: ele foi, mas ele vai voltar. Ele vai voltar, e nós estamos aguardando a volta dele. Mas como foi este cântico composto por Davi? Foi o Salmo de número 24, no qual ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar, no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor
e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Abre a porta, meu querido. Abre a porta da tua vida. Abre a porta da tua alma. Se porventura ela foi fechada, abra e deixa o Rei da Glória entrar. Deixa Ele se relacionar contigo. Deixa Ele fazer um banquete. Oh, que este seja o meu cântico nesta manhã. Que este seja o teu cântico. Oh, glória a Deus, que tenhamos a nossa vida sempre aberta, a nossa porta sempre escancarada. Deixa Ele entrar. Ele está à porta para alguém que fechou, mas para aqueles que a mantêm aberta, Ele já entrou, Ele está dentro, Ele está ceando com você, você está ceando com Ele. Goze desta grande bênção que o Rei da Glória tem concedido a todos nós. Amém.